Livre-se do peso em excesso. A vida pode até se tornar mais leve se você se livrar daquilo que é pesado demais para se carregar. Existe uma bagagem que tem sido conduzida por você durante toda a sua vida que é desnecessária, que você não precisa levá-la. Você sabia que uma parte do sofrimento que você experimenta hoje é fruto da sua própria maneira de viver? Ao longo da vida, você pode ter se decepcionado algumas vezes, se magoado, experimentado momentos de felicidade, de paz e de amizade. Possivelmente, em alguma fase da vida, seja na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta, nós podemos ter sofrido algum tipo de situação que nos deixou envergonhados, com culpa, traumatizados de alguma forma. E muitas vezes, aquilo que vivemos naquele momento nos acompanha até os dias atuais. Vamos imaginar que a gente carrega nas costas uma espécie de caçamba imaginária, tipo aquelas caçambas de caminhão. Cada acontecimento da nossa vida, até os dias de hoje, foi sendo jogado ali atrás. E só você pode decidir o que fazer com essas coisas. Por exemplo, você pode curti-las por um tempo e depois se desfazer delas. Pode guardá-las cuidadosamente, garantindo que elas estejam ali toda vez que você desejar. Pode esconder algumas coisas nos cantos ou embaixo de outras coisas, para que ninguém possa ver, nem você mesmo, e por aí vai. As possibilidades do que fazer com aquilo que você carrega são muitas. Mas agora eu peço que você faça uma breve reflexão. Como anda a sua caçamba? Normalmente nós carregamos muitas coisas. Cada um de nós lida com a sua própria bagunça de um jeito diferente. Tem pessoas que são mais desapegadas, que conseguem se desprender com facilidade de muitas coisas, mas também existem pessoas que são apegadas demais, que não tiram nada do lugar e que às vezes optam por esconder algumas coisas no cantinho para que ninguém mais veja. A escritora Clarice Lispector disse que até cortar os nossos próprios defeitos pode ser algo perigoso, pois nós não sabemos qual deles sustenta aquilo que somos. Isso nos mostra que, de alguma forma, nós sabemos que é arriscado retirar as coisas do seu devido lugar. E diante disso, tentamos preservar aquilo que temos. É natural que todos nós tenhamos dificuldades. Nós passamos uma vida inteira organizando o nosso mundinho. E qualquer mudança que a gente queira fazer, dá a impressão que nós vamos pôr tudo a perder. E a vulnerabilidade nos assusta. Mesmo quando as coisas não estão boas, nós insistimos em manter tudo como está. Às vezes, nós optamos por simplesmente aceitar que não temos sorte e que as coisas são como são. Tudo isso nos leva para um grau de comodidade que, apesar de nos deixar desconfortáveis, é um lugar seguro. Às vezes, criamos tantos problemas e inventamos tantas desculpas para justificar algo para nós mesmos, que acabamos tornando as coisas cada vez maiores e complicadas. Viver não é fácil, mas você também não precisa agir como se estivesse desvendando um cubo mágico. Arrisque-se, tire algumas coisas do lugar, livre-se de outras coisas. Esvaziar a caçamba é tão importante que eu quero repetir aqui para você. Livre-se daquilo que não te serve mais. Dentre as muitas coisas que nós carregamos conosco, parte delas talvez nem se aplica mais aos dias de hoje.
Eu não quero dizer que com isso você deva esquecer, até porque isso nem sempre é possível, mas que você deve fazer uma leitura atual da sua vida, olhando para a sua realidade. Talvez muitas coisas que você tem carregado consigo dizem respeito a uma pessoa que você nem é mais. Nós precisamos nos movimentar para que as coisas possam acontecer e seguir na direção daquilo que queremos. Nenhum sonho vai se concretizar sem que você se arrisque, sem que você saia da sua zona de conforto. Se algo não deu certo, acredite, isso faz parte do processo natural da vida. Você não aprendeu a andar na primeira vez que ficou de pé. Faça uma avaliação das coisas que você carrega consigo. Encha-se hoje de coragem e livre-se daquilo que não precisa fazer mais parte da sua vida. Libere espaço para que seja possível caminhar de uma forma mais leve e também para permitir que outras coisas possam ser adicionadas. Tente outra vez. Existem momentos na nossa vida em que tudo o que precisamos ouvir é alguém nos dizendo: não desista, continue tentando. Hoje, através dessa mensagem, eu quero encorajar você a deixar o medo de fracassar de lado e simplesmente tentar outra vez. A sensação de frustração por algo que parece nunca dar certo é algo que todos nós já sentimos. É quando falhamos mais uma vez tentando acertar o nosso relacionamento, quando novamente aquele empreendimento em que nós apostávamos não dá certo, quando de novo não conseguimos dar continuidade aos nossos estudos, ou quando mais uma vez sentimos que falhamos enquanto pais. Todos nós já escutamos uma voz de julgamento em nossa própria mente dizendo: de novo o mesmo erro? E essa voz é a nossa própria voz, pois ninguém sabe julgar melhor a gente do que nós mesmos. Hoje eu quero que você escute outra voz e que silencie essa voz de julgamento que apenas te causa medo e te impede de caminhar. Escute uma voz que diz: tente outra vez. Eu sei que é frustrante cair nos mesmos erros e obter os mesmos resultados de sempre, mas nada disso te define. Os erros não são como características suas e você não precisa os incorporar à sua personalidade. Todo mundo erra, mas sabe qual é um dos piores erros? É pensar que somente você erra. Entenda uma coisa: não existe ninguém que esteja contabilizando as suas derrotas e as suas tentativas falhas. Então, pare de contá-las você também. Não seja tão duro consigo mesmo. Você pode tentar outra vez, pois o sol ontem se pôs e hoje se levantou novamente. Então, um novo dia começou e novas oportunidades foram concedidas a você. Portanto, não as desperdice, lamentando pelo que deu errado antes. Ao invés disso, tente de novo. Enquanto houver fôlego de vida, haverá a possibilidade de acertar, de melhorar e de crescer. Então não desista, continue, tente mais uma vez. E se essa mensagem, de alguma forma, encorajou você, eu peço que você escreva aqui nos comentários a seguinte frase: eu não vou desistir. Tenha uma nova mentalidade. Sua vida pode mudar por completo se a sua mente estiver no lugar certo. Isso porque a nossa vida é diretamente influenciada pela nossa mente. A nossa forma de enxergar a realidade
interfere diretamente em como as coisas nos afetam ou deixam de afetar. Então, é de extrema importância que eu e você tenhamos controle sobre a nossa mente. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós temos certeza de poucas coisas, mas uma delas é que uma mudança de mentalidade gera uma mudança de hábitos. Se nós apenas alimentarmos a nossa mente com coisas que nos colocam para baixo, que nos lembram apenas daquilo que não temos e que gostaríamos de ter, ou daquilo que não somos, mas gostaríamos de ser, no fim do dia, o que nos restará serão apenas pensamentos de insuficiência e frustração com a gente mesmo. Precisamos alimentar a nossa mente com coisas que nos induzam a uma melhora, a uma mudança, a uma nova vida, e não com aquilo que nos coloca ainda mais para baixo. Existem muitas coisas que podem te ferir neste mundo, e a sua própria mente não pode ser mais uma delas. Por isso, comece a avaliar aquilo que mais tem ocupado a sua mente e veja se isso está te causando mudanças positivas ou negativas na sua vida. É normal se sentir para baixo de vez em quando. É normal acordar triste em alguns dias. Porém, quando começamos a viver somente nos sentindo tristes, precisamos encarar o fato de que a nossa mente precisa urgentemente de uma mudança, de uma renovação. Observe o que você tem lido, o que você tem escutado, as pessoas que você tem seguido e as companhias das quais você tem se cercado, pois tudo isso influencia a sua mente. Por mais não influenciável que você se considere, entenda, todos nós absorvemos as coisas com o tempo e acabamos nos tornando aquilo que mais ocupa a nossa mente. O que mais ocupa a sua mente? A inveja, a raiva, a comparação, o sentimento constante de insuficiência, a culpa, a falta de perdão. Reflita sobre isso hoje e comece urgentemente a filtrar aquilo que entra na sua cabeça, pois isso pode definir o rumo da sua vida. Não tenha medo de sonhar. Ao longo da nossa vida, aconteceram algumas situações que moldaram a nossa forma de enxergar o mundo e de enxergar a nós mesmos. E nem sempre essas situações foram boas. Portanto, a nossa visão pode estar distorcida a respeito de algumas coisas. E isso nos limita e nos impede de alcançarmos o nosso potencial máximo. Algumas palavras ditas a nós ao longo da vida nos deixaram para baixo, nos fizeram sentir inseguros e tiraram a nossa capacidade de voar. Você consegue se lembrar de quando era criança e em como tudo parecia ser possível, até as coisas mais absurdas? Você poderia ser um astronauta, um pirata, um guerreiro ou uma princesa. Enfim, a sua imaginação voava e você se sentia livre. Até que com o passar do tempo, você foi ouvindo vozes que te desencorajaram e que até talvez tenham feito você ter que amadurecer antes do tempo certo. Com o passar dos anos, aprendemos a silenciar a criança interior que há em nós, que queria nos levar para lugares mais altos, e passamos a dar ouvidos somente às vozes que nos querem para baixo, que nos impedem de nos mover e de sonhar. Eu e você precisamos aprender a olhar para trás e não julgar a criança que um dia fomos, mas sim a acolhermos
e fazermos as pazes com ela, pois dessa forma poderemos nos livrar desse medo e dessa insegurança que tanto nos afetam. Olhe para dentro de si com carinho e não tenha receio de sonhar. Não tenha receio de dar sorrisos sem motivo e de se alegrar, mesmo com coisas pequenas. A pureza da criança é algo que podemos até amadurecer com o passar do tempo, mas que nunca devemos abandonar. Por silenciarmos a criança interior, muitas vezes nos julgamos tolos por sonharmos determinados sonhos e por querer alcançar determinadas coisas. Se hoje você se enxerga incapaz de realizar alguns sonhos na sua vida, saiba que você é capaz de voar mais alto e chegar em lugares que você nem imagina, se você não impedir a sua criança interior de sonhar e não for tão duro consigo mesmo. Aprenda a lidar com os ciúmes. Todos nós queremos nos sentir mais confiantes, mais seguros de nós mesmos e menos preocupados em sermos substituídos na vida dos outros. Só que às vezes, uma situação pequena consegue nos abalar por completo e nos tirar do eixo. Lidar com o ciúme, para muitas pessoas, é praticamente impossível. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Desde pequenos, as pessoas nos ensinaram a tratar algumas coisas como se fossem posse. É muito comum você ver uma criança falar, isso é meu, e logo em seguida agir de forma egoísta. Infelizmente, nós tratamos algumas pessoas dessa forma, como se fossem posse, como uma propriedade nossa, cujo único objetivo de existência é atender às nossas expectativas e desejos. Alguns até acham correto agir dessa maneira e usam princípios bíblicos e até mesmo jurídicos para afirmar que enxergam o seu cônjuge como posse, sendo que tanto no meio jurídico quanto nas escrituras, o que prevalece é um compromisso mútuo de ambas as partes e não uma posse no sentido literal da palavra. Partindo desse princípio, não é difícil entendermos o porquê de alguns de nós sentirmos tantos ciúmes da pessoa que amamos. Pois quando achamos que somos donos de alguém, entendemos qualquer aproximação dessa pessoa com outra como uma ameaça, pois achamos que estão querendo nos tirar aquilo que é nosso. Pensamos que qualquer pessoa que se aproxime é mais inteligente, mais bonita e mais compatível com a pessoa que amamos. E isso faz com que nós comecemos a agir ou de uma forma possessiva ou de uma forma autodepreciativa. Começamos a repetir na nossa cabeça que a pessoa que amamos, na verdade, queria estar com qualquer outra pessoa além de nós. E acabamos acreditando nisso. Conseguimos nos destruir por dentro, dia após dia. E mais ainda, destruímos o nosso relacionamento por falta de confiança. Entenda uma coisa, não há problema em sentirmos ciúmes, não há problema em nos sentirmos inseguros e nos compararmos, pois isso, infelizmente, às vezes foge ao nosso controle. Porém, ignorar essas coisas e permitir que elas se tornem um hábito e acabem moldando o nosso estilo de vida, isso sim é um problema. Pois uma relação deve girar em torno do amor, da confiança, do companheirismo, e não em torno de desconfiança, medo constante e possessividade. O verdadeiro amor não arde em ciúmes. E se você ama de verdade a pessoa com quem você está, comece a tratar as raízes desse sentimento em você, ao invés de projetar isso no seu cônjuge, no seu parceiro ou na sua parceira.
Não considere a pessoa que você ama como uma posse, mas sim como um ser humano, que merece ser tratada com respeito, amor e carinho, e não merece ser mantido em um ciclo de possessividade e de medo. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje.